Você já está acompanhando pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Prevenção de acidentes nas escolas é o tema do programa de hoje. E nós vamos conversar com o Tenente Dárcio Nunes Filho. Ele é do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar, você sabe, e ele vai nos explicar algumas coisas, algumas atitudes que têm que ser tomadas pelas autoridades, mas também e principalmente por professores e pais a respeito de evitar acidentes nas escolas. Primeiro vamos acompanhar um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura sobre este tema. Hoje a lição é diferente. Estes alunos da 5ª série vão voltar para casa com um conhecimento mais do que especial. Primeiros socorros e prevenção de acidentes. O projeto Educação e o SAMU, parceria da Secretaria de Educação de Florianópolis e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, quer educar para salvar vidas. Primeiro, eles identificarem o que é uma emergência e saberem quem acionar nessa possível emergência. Identificando os números de emergência, desde a Polícia Militar, SAMU, Defesa Civil e principalmente a questão do Corpo de Bombeiros, que acaba atendendo a maioria das ocorrências relacionadas a sinistros. A educadora do SAMU explica para os alunos como funcionam os serviços de emergência e como se deve agir na escola e em casa diante de uma situação de risco. É sempre muito importante tê-los como aliados, né? Que as crianças são as melhores propagadoras de informações que a gente pode ter. E eles sempre muito participativos, contando casos. Não, na minha família já ocorreu isso, eu vi um vizinho na rua. Então é sempre muito gostoso estar com eles aqui. Aprendi de importante que quando uma pessoa passa mal, liga para o SAMU. Em caso de emergência, você liga para 192, 190, 193 ou 199. É importante todo esse conhecimento que eles estão passando para vocês? Sim. O que é importante? Porque a gente aprende mais e em caso de emergência a gente já sabe. A meta do projeto é atender neste primeiro semestre 50% das unidades educativas no município de Florianópolis, despertando a consciência na comunidade escolar e diminuindo possíveis acidentes. A escola tem que abrir as portas para SAMU, para bombeiro, para projetos desse tipo, porque eles aprendem, é na prática, é com outra pessoa. A gente, aquele ditado, né? O santo de casa não faz milagre. A gente fala, a gente explica, mas eu acho que se tiver um projeto bem feito como o deles, né, que não é só um dia, não é só uma aula, tem várias semanas, eles vêm na escola, apresentam, trabalham diretamente com os alunos, mostram, praticam, aí é que faz a diferença. Primeiro, desenvolver uma cultura prevencionista nessas crianças, que elas saibam não só como agir frente a uma emergência, chamando um adulto, chamando os profissionais de emergência, mas principalmente como evitar essa emergência, relacionado principalmente a acidentes domésticos, acidentes cotidianos, bem como acidentes nas escolas. Evitando esses acidentes, a gente reduz bem mais os atendimentos de viaturas, seja do Corpo de Bombeiros, seja do SAMU ou da Polícia Militar, do que ensinando como fazer. A prevenção, no nosso caso, segue como carro-chefe na educação. Dárcio, muito obrigado por atender o convite que a gente lhe formulou. Ainda acontecem muitos acidentes dentro das escolas? Aqui em Florianópolis reduziu bastante. Aqui em Florianópolis nós podemos dizer que é bem reduzido, sim. Porque nós fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação há 8 anos, onde começamos a capacitar os professores e atingimos agora a meta de 990 professores capacitados. Eles fazem um curso e depois fazem estágios também nos quartéis. E concomitante nós também ministramos aula para os alunos. Nós chegamos à meta agora de 4.500 alunos que fazem esses programas, a maioria deles no contraturno escolar. Entendo. Crianças de 7 a 14 anos. Então, hoje diminuiu muito a ocorrência em escolas, porque, como bem falou ali o bombeiro comunitário, Charles, que trabalha conosco nesses projetos,
quando dá uma pequena ocorrência, como nós temos bastantes professores já capacitados, eles já conseguem sanar o problema e muitas vezes, como ele bem disse ali no vídeo, a viatura nem precisa se deslocar até lá. Bom, Dárcio, você acha que isso está acontecendo graças a essa orientação passada aos professores? Aos professores e aos alunos, né? Porque depois de fazer essa capacitação com os professores e com os alunos, nós fechamos esse ciclo preventivo com um simulado de evacuação daquela escola, onde a gente simula um incêndio num determinado local da escola. Os professores e os alunos já são treinados no plano de evacuação daquela escola e a guarnição do Corpo de Bombeiros também chega, até para trabalhar essa parte lúdica e as crianças também sentirem que o Corpo de Bombeiros está presente, né? Numa situação que até pode ser real de a viatura chegar. Isso pode, por maior prevenção que você faça, isso pode acontecer de uma hora para outra? Sim, isso pode acontecer, mas nesse simulado a gente faz questão de levar a tornar o mais real possível. Isso, para as crianças sentirem que elas fazem parte do processo preventivo. E nenhuma criança pediu para dar uma voltinha no carro de bombeiro? Ah, sempre acontece, sempre acontece. Aí no final, às vezes a gente tem que, como as crianças não podem ir em cima e nem atrás, a gente reveza ali, elas vão dentro ali da cabine, mas é bem interessante. E a cobrança, você acha que com esse curso, orientando professores e orientando alunos, isso vai se refletir dentro de casa também? Aquela criança vai cobrar do pai e da mãe um novo tipo de comportamento com relação à prevenção? Reflete. Nós temos um caso no maciço do Morro da Cruz, que eu me lembrei agora, que uma mãe ela estava fazendo comida ali na área de cocção e deu um incêndio na panela, o reflexo dela foi jogar água. Quando ela ia jogar água, a criança, que era bombeiro mirim, orientou a mãe: não, mãe, não faz isso. Que a água vai espalhar o fogo ainda. Aí a água vai potencializar aquele incêndio, né? Daí ela pegou um pano, ela abafou e conseguiu combater. Cortou o gás. Isso. Que idade tinha essa criança? Ela, acho que 8 anos, pelo que eu me lembro, 8 anos. E aí eles ficaram tão felizes com o programa que depois o pai dessa criança se matriculou e hoje ele é brigadista comunitário do Corpo de Bombeiros. Olha aí, quer dizer, rendeu então. Aquela aula com um menino de 8 anos acabou rendendo para a mãe e para o pai. São muitos casos. Certamente atingiu a vizinhança também. Essa questão da vizinhança, nós também temos a brigada comunitária, onde esses brigadistas comunitários, a gente trabalha especificamente em áreas que tem mais residências conurbadas ali, né, áreas, concentração maior. Isso, áreas de interesse social, né? E aí esses brigadistas, eles colocam um selo na janela das casas. Nós fizemos nos Alerta Vermelho, que são campanhas onde nós visitamos as residências. Esses brigadistas, eles vão fardados, então eles acabam virando uma referência na comunidade, que foi bem isso que tu falou. Então, a questão preventiva, o Corpo de Bombeiros, ele tem que atacar em vários segmentos, que começa desde a análise do projeto, antes do prédio ser construído, até a parte preventiva depois com as vistorias de manutenção, né, de habites, de funcionamento, e também os habitantes daquela edificação, eles têm que ser capacitados para saber utilizar os sistemas preventivos, né? Eu ia formular uma pergunta para você, mas eu estou me lembrando que você disse que há 8 anos vocês fazem isso, é isso? Aqui em Florianópolis, com a Secretaria Municipal. Então, praticamente não teve nada a ver com o caso Santa Maria, porque o comportamento das pessoas, não sei se você concorda comigo, você não precisa concordar, mas eu queria só externar a minha opinião. Depois de Santa Maria, muita coisa mudou. Infelizmente, teve que acontecer uma tragédia para as coisas mudarem. Concorda? Concordo. Assim como em tempos atrás, com o incêndio no Andraus, no Joelma, houve toda uma mobilização das autoridades na criação das legislações de combate a incêndio. Agora está havendo também uma procura muito intensa de empresas para saber se elas estão adequadas. Pessoas que viviam na informalidade, na questão da segurança contra incêndio, como houve uma verdadeira comoção social, essas pessoas estão procurando mais o Corpo de Bombeiros para terem palestras, para se adequarem também no nosso setor de atividades técnicas, para saber se a edificação ela está de acordo. Então,
houve o fator negativo daquelas mortes que tiveram suas vidas ceifadas, né? Mas de tudo a gente tira uma lição positiva. Alguma coisa a gente aproveita. Me diga uma coisa, qual é o acidente mais comum, especificamente nas áreas de escola? Pequenas quedas. Pequenas quedas. Quer dizer, aí o bombeiro também tem que dar uma de ortopedista também. Nós orientamos os professores no curso que na primeiro atendimento é do professor, é isso? Isso, primeiro atendimento do professor. Nós orientamos os professores nos cursos que na questão da imobilização, eles imobilizem aquele membro que foi afetado, tentando não movimentar, imobilizar do jeito que ele encontrou e colocando a tala numa articulação antes e uma articulação depois daquela região provável que foi afetada. E principalmente na cervical, aí tem que tomar mais cuidado ainda. Quando é num braço ou numa perna, as medidas de cuidado talvez sejam menores, sim, mas nunca insuficientes. Não, quando ocorre essa questão de cervical, ou mesmo que não se tenha certeza que afetou a cervical, mas que a pessoa está já no chão, a orientação do Corpo de Bombeiros é imobilizar, não ficar mexendo, e aí sim, com certeza as viaturas vão até o local, né? Para a criança, qual é o trabalho mais importante? O da escola ou de dentro de casa no trabalho de prevenção? Eu acredito que na escola. Na escola, porque ali as amizades vão se formando, né? Os amigos, e aí depois isso entra na casa. É bem o que você falou no início da entrevista. Porque a escola hoje, ela é um local que tem que ser referência para a conduta da criança, né? E muitas vezes a gente acha que... O futuro depende da escola. Claro, o futuro depende da escola, a educação, né? Bom, me diz uma outra coisa ainda com relação a esse tema aqui. Orientar as crianças é importante. Existe diferença no comportamento de uma criança do sexo masculino e feminino? É mais fácil passar esse trabalho de vocês, essa orientação de vocês, para um menino ou para uma menina? Isso depende de colégio para colégio, depende de bairro para bairro. Mas existe essa diferença? Isso é muito variável. Tem escolas que a gente chega que os meninos eles são mais calmos. Tem escolas que a gente chega que as meninas são mais calmas. Tem escolas que a gente chega que é praticamente todos eles agitados. E a maneira da didática de menino e menina, ela é praticamente a mesma. Nós observamos que a menina ela tem uma... Faz mais perguntas? Não, as perguntas são iguais. A menina ela tem uma visão mais ampla do ambiente. Isso a gente percebe, isso é bem nítido. Agora, a didática, sim, é praticamente a mesma. Bom, você teve alguma história, você já contou uma história dessa aí, da menina, era uma menina ou menino? Menino. Menino? De 8 anos que cobrou. Tem mais alguma história dessa aí que você lembra agora, sim? Que a cobrança é feita junto ao familiar, ou junto ao professor. Um aluno que chegou para o professor, atender o Joãozinho não é bem assim, tem que ser dessa outra maneira? Não, o que acontece muito é quando a gente treina os planos de evacuação, as crianças elas já vão se mobilizando para fechar as portas, elas tomam essa iniciativa até porque elas são ensinadas a não fornecer oxigênio para aquele ambiente, para o incêndio não se propagar mais rápido. Então, isso acontece muito, isso eu posso citar, assim, essa iniciativa que as crianças têm de fechar as portas, janelas, elas têm essa iniciativa, isso acontece muito. Darcio, obrigado pela entrevista no primeiro bloco, nós voltamos em seguida. Você está acompanhando pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Nós estamos conversando com o Darcio Nunes Filho, do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, e é importante ressaltar prevenção em acidentes que podem acontecer nas escolas. Vamos voltar com o segundo bloco tratando mais profundamente desse tema. Já voltamos. Continuamos pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Será que todas as escolas
tem uma equipe para prevenção de acidentes nesses locais? Os bombeiros estão realizando esse trabalho aqui na capital, junto à Secretaria Municipal de Educação, há 8 anos. E o Darcio já me contou que os resultados estão sendo muito bons. Há uma diminuição acentuada em acidentes nesses últimos anos. Darcio, antes de eu lhe formular mais uma pergunta, eu vou a mais um trabalho realizado pela Fernanda Fontoura, que interessa sobremaneira o nosso tema de hoje: como evitar acidentes nas escolas. Cobras, aranhas, escorpiões. O Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina está à disposição da comunidade para esclarecer dúvidas e auxiliar em situações de risco. Rosimar encontrou uma cobra em seu ambiente de trabalho. Logo encaminhou o animal para o CIT, onde recebeu todas as informações necessárias. É muito importante porque, por exemplo, a gente fica sem saber o que fazer, né? Eu capturei ela numa garrafa PET e trouxe aqui. Na hora a bióloga já tirou a dúvida, né? Que havia sobre a serpente. As ligações chegam de todo o estado e as dúvidas são as mais diversas. Picadas de insetos, medicamentos vencidos, plantas tóxicas. A equipe do CIT está sempre pronta para atender. O centro recebe em torno de 500 bichos por ano. O serviço está aberto à comunidade 24 horas através do telefone 0800 643 5252. Para tirar qualquer tipo de dúvida a respeito de medicamentos, acidentes por animais peçonhentos, agrotóxicos. Temos muitas intoxicações com produtos de uso doméstico. Além desse serviço de esclarecimento para a comunidade, o serviço da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a UFSC, realiza projetos de educação nas escolas. O projeto Tóxico Vigilância e Educação vai até as salas de aula para evitar intoxicações. A educação para o processo da prevenção é o que tem de mais forte, o que a gente mais deveria fazer na população, né? Então, nós que temos o olhar da intoxicação. Então, nós fazemos esse trabalho informando que nós somos rodeados de substâncias químicas. Então, nós temos aí em torno de 100 mil substâncias químicas em contato com o homem. Então, a gente tem que conviver com certo respeito, com certo cuidado, para que isso não nos venha trazer mal, para que a gente usufrua do benefício e não do mal. Entre os principais assuntos solicitados pelas escolas estão os cuidados com plantas tóxicas e animais peçonhentos. Se as pessoas conhecem cobras, aranha, escorpião, lagartas, onde elas podem ser encontradas, como a gente deve fazer quando vai para uma trilha, ou mesmo no pátio da escola, ou mesmo em casa, manter os terrenos limpos. Esse conhecimento faz com que as pessoas, né, se previnam das picadas de animais peçonhentos. Darcio, eu queria voltar ao trabalho efetuado por vocês, se bem que a Fernanda mostrou também esse lado de insetos e o setor de toxicologia da Universidade Federal de Santa Catarina orientando. Uma coisa que eu sempre observo é o seguinte: tem problema de abelha, a elefante não, porque não existe elefante aqui, mas tem problema de abelha, o problema do cavalo que morreu, sempre sobra para o bombeiro. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros ele tem muita aceitação da população. Isso é no mundo todo. Da minha parte, nota 11. Então, as pessoas, quando clamam por alguma emergência, elas se lembram sempre do Corpo de Bombeiros. E isso também ajudou o Corpo de Bombeiros, ao longo dos anos, também se especializar e melhorar o seu rol de atividades. Bom, me diga uma outra coisa. A criança é orientada, eu imagino que sim, não na escola, mas será que o pai e a mãe se preocupam, dizer, Joãozinho, aquele remédio que está lá em cima não é para você mexer, mas é bom que coloque esse remédio num local em que a criança não tem acesso? Sim, o que nós orientamos nas palestras ao público adulto é que façam barreiras físicas,
tanto na questão de remédios, bem como na área de cocção, na área de cozimento, né? Porque você falar para uma criança, que ela já por natureza é curiosa, ela está descobrindo o mundo, e você falar para uma criança não mexe ali, aí muitas vezes você está dizendo para a criança mexa ali, ela vai às vezes interpretar como um código para ela descobrir algo novo. Então o melhor a se fazer é barreiras físicas para impedir que a criança chegue até aquele local. Ô Dárcio, é comum vocês orientarem também as crianças? Isso deveria ser uma orientação primeiro do pai, depois dos professores, mas de vocês também atravessar na faixa de segurança, a faixa de pedestre? Sim, nessas palestras que o Corpo de Bombeiros faz nas escolas, nós orientamos, além dessa questão preventiva do incêndio, nós também fizemos uma pequena abordagem nessa questão da segurança no trânsito e também nessa questão toxicológica, né? A gente também, essa feliz matéria que foi feita agora, o Corpo de Bombeiros nas palestras, ele também engloba esse número, 0800 643 5252, que é o Centro de Informação Toxicológica. Até porque quando nós fizemos esse treinamento de evacuação das escolas, as crianças, quando elas saem, nós treinamos uma área que é o ponto de encontro. Essa área que é o ponto de encontro é o local mais seguro, que é o ponto de reunião, que as crianças, os professores vão se reunir para, num caso assim que o incêndio se propagar de uma forma descontrolada, as pessoas se dirigem até esse ponto. Então, por isso que... Até isso vocês orientam? Sim, nós orientamos, até porque, imagina, num caso de incêndio, as crianças saem de forma desordenada e acarretem um acidente de trânsito decorrente daquele princípio de incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros, ele não olha só a edificação em si, nós temos que olhar todo o entorno, justamente por causa dessa questão que a pessoa tem que ter, essa noção espacial, né? Eu vou sair da escola, eu vou para onde? Então, por isso, nós somos obrigados a abordar também essa questão do trânsito. Criança pequena, eu conheço uma história, até da família mesmo. Criança pequena é orientada para não botar o dedinho na tomada? Criança pequena, sim, só que como eu falei para você, assim, a gente fala, casa, né? Nós falarmos para a criança, não faça aquilo, não faça isso. Tem muitas questões que incentiva. O ideal são os pais criarem barreiras que não deixam a criança fazer aquele ato. Ou seja, compra aqueles equipamentos que tampa ali, para a criança não vai ver aquilo tampado. Usar isso quanto mais cedo possível. Claro, porque a criança vai olhar, ela não vai ver que tem aquele orifício. Nem sabe. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Um sobrinho meu fez, com 2 anos, fez xixi na tomada. E você não imagina o choque que ele levou, que ele foi jogado contra a parede contrária. Felizmente não aconteceu nada. Felizmente até hoje não aconteceu nada. Hoje ele deve estar com seus 30, 35 anos. Foi importante. Uma outra recomendação que aí eu faço com a minha experiência. Vocês orientam, não tem problema nenhum, não saia da escola correndo. Em busca do pai, da mãe, saia com calma, é ideal isso? Isso, mas assim, essa questão ela é mais da logística do próprio colégio. Alguns colégios nós observamos que na hora da saída, alguns profissionais do colégio eles se dirigem para o portão e ali eles organizam também essa questão da logística, mas isso o Corpo de Bombeiros não consegue atender essa parte, isso fica a cargo da própria logística do colégio. Qual é o maior problema nos dias de hoje que vocês enfrentam nas escolas? Sejam particular, esse trabalho de vocês atinge também as escolas particulares? Ou não, só as públicas? As públicas. Só, no caso, as públicas municipais? Sim. Tá. Não deveriam estender isso para particulares também? Deveríamos, só que não há contingente para isso? A questão é a seguinte, as escolas públicas, essas palestras, elas são feitas de forma gratuita. E as escolas particulares, aí nós cobramos uma taxa que o colégio particular ele tem que emitir um boleto, aqui em Florianópolis, no caso é no Pró Cidadão, e isso vai angariar fundos para o bombeiro melhorar os seus equipamentos. Então, como muitas vezes gera um custo, isso às vezes inibe um pouco... Tá, agora eu vou não exigir, mas vou solicitar que as escolas particulares tenham outro tipo de comportamento. Quanto é que custa uma palestra de vocês numa escola particular? R$300 a hora. Tá, mas
Isso aqui pela lei de Florianópolis. Né? Talvez esse R$300 aplicado numa palestra dos bombeiros, numa escola particular, seja uma coisa ínfima em relação a um problema que possa acontecer. Com certeza. Olha, Dárcio, eu vou conversar com Marcelo de Souza, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina e é dono de um colégio, inclusive, para que ele procure tornar isso uma coisa rotina, levar os bombeiros até as escolas, se é que isso não acontece ainda, ou se não acontece em todas as escolas, para que vocês possam realizar nas escolas particulares, mesmo cobrando, aquele trabalho que vocês realizam nas escolas municipais. Pode ser também que eles contratam algumas empresas que façam essa consultoria. Mas então, nenhuma empresa tem o conceito dos bombeiros. Com certeza eu acredito que não. Sou eu que estou falando isso, para você ficar mais tranquilo ainda. Você falou que o dinheiro é aplicado na compra de equipamentos. Sim. Faz falta para vocês uma Magiros nova, né? O Estado de Santa Catarina, ele agora está tendo esse novo plano de aquisição de viaturas, então nós acreditamos que o Corpo de Bombeiros ele vai ficar bem equipado nessa questão de viaturas, vão ser feitas várias compras e dentre essas compras também estão previstas a aquisição de viaturas tipo escada. A Magiros nossa hoje aqui vai até que andar aproximadamente? Se eu não me engano é o 8º andar, não passa de 20 metros. Quer dizer, e nós já temos prédios e prédios aqui com uma altura muito maior. Mas uma questão também importante de frisar é o seguinte... É como chegar lá, né? Porque hoje, como a concepção da utilização da escada Magiros, hoje ela não está muito atrelada à questão do incêndio e edificações, porque o que acontece hoje é o seguinte, como as edificações, estou falando aqui de Santa Catarina, que nós temos essa cultura na questão da legislação. Já sei até o que você vai falar. Aqui em Santa Catarina nós temos os hidrantes de recalque, então nós abordamos, o nosso combate a incêndio hoje, ele não é externo, o nosso combate a incêndio hoje ele é interno. Nós acessamos a edificação e utilizamos os sistemas preventivos da edificação, recalcando a água do hidrante de recalque e a gente faz o combate interno. Aquela ideia antiga de chegar com a escada e jogar água de fora, o Corpo de Bombeiros hoje mudou a sua sistemática de combate a incêndio. Por isso que hoje... Graças aos prédios terem isso em dia, né? Sim, e graças também aos estudos, né? Hoje nós temos uma academia aqui, que ela é a nossa academia do Corpo de Bombeiros, nosso centro de ensino, ele é hoje uma referência. Nós temos bombeiros do estado todo que eles procuram... Mais uma vez Santa Catarina saindo à frente. Sim, o Corpo de Bombeiros ele se emancipou da polícia em 2003, né? E você imagina... No ano que nós estamos hoje, de 2003 para cá, nós já podemos dizer que temos um centro de ensino referência. E dentro dessa questão de referência não estão só os equipamentos, mas estão também a maneira do combate. Então hoje, se você for analisar, a maioria dos incêndios não vai ser necessário uma escada Magiros. Né? Graças a Deus. Dárcio, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho que vocês realizam nas escolas públicas de Florianópolis. Muito obrigado a todos. Lembrando que o telefone do Corpo de Bombeiros é 193 e nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos 24 horas por dia. Só 24 horas? Terminamos aqui o nosso Espaço Cidadão de hoje. Como evitar acidentes em escolas? Nós conversamos com o tenente Dárcio Nunes Filho. Ele nos deu uma verdadeira aula de tudo que deve ser feito num trabalho preventivo. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. Até lá!